Bom dia, pessoal! Como estão? Todos bem? Então, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de literatura, né? Literatura aí de língua inglesa, literatura do mundo, né? Literatura mundial. Beleza? Então, hoje o que a gente vai fazer aí no nosso livro? Tá? Então, hoje nós vamos focar na página 15 e na página 16, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho da literatura e depois eu vou dar aí as indicações do que nós vamos trabalhar nessas duas páginas. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar falando aqui um pouco da literatura mundial, porque isso vai ter relação com algumas atividades que nós vamos fazer aqui ainda, tá bom? Então, por causa disso, hoje nós vamos falar um pouco da literatura, né? Da língua inglesa. E lá na frente vocês vão entender o porquê. Então, eu vou remeter à aula de hoje, beleza? Então, bora lá. Hoje nós vamos falar, pessoal, dos famous British writers. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho, né, autores aí famosos, que são ingleses, britânicos, como nós temos aqui, né? E vou falar também um pouquinho de dois autores americanos. E um deles, né, é a relação com uma atividade do livro que nós temos. Então, vamos começar falando aqui um pouquinho dos famous British writers. Então, a gente começa falando de William Shakespeare. Eu já falei na aula anterior sobre ele, né? Mas sempre a Great English Writer, né? Então, ele é o mais famoso de todos, né? Ele é um dos mais famosos, se não o mais famoso, por toda a sua revolução. Então, não vou falar muito dele não, porque a gente já falou, tá? Mas eu também trouxe uma outra aqui, que é a Jane Austen, né? A Jane Austen, pessoal, ela é uma novelista. Ela foi uma novelista inglesa, tá bom? E aí, ela tem inúmeras obras, mas tem 3 obras dela que são muito famosas, que é Sense and Sensibility, Pride and Prejudice e Emma, tá? Sense and Sensibility tem uma adaptação cinematográfica, eu não lembro onde está disponível, tá? Mas eu tenho certeza que Pride and Prejudice está na Netflix, né? Pride and Prejudice é Orgulho e Preconceito, foi até a personagem principal, né, do Orgulho e Preconceito era a Emma Watson. Corrigindo, Emma Watson não, perdão, era a Keira Knightley, tá bom? Então, nós temos aí a personagem principal, né, como sendo a Keira Knightley, tá bom? E aí, toda a história, né, a Jane Austen, pessoal, ela sempre foi uma pessoa ali que ela foi muito famosa, ela era muito famosa por dentro das suas obras colocar temas muito acessíveis para o povo, né? Então, por exemplo, ela sempre trouxe ali o empoderamento feminino, né, nas suas obras. Então, numa época onde a gente estava ali na Inglaterra da rainha, um pouco antes ali da rainha Vitória, né, um pouco antes da Inglaterra vitoriana, e aí nós tínhamos, como é que eu posso falar para vocês? Nós tínhamos ali uma série de situações que eram tratadas e tudo mais, né? E, por exemplo, nessa época a mulher era obrigada a casar, né? Então ela só poderia ter acesso à herança da família se fosse casada. Então, assim, é um dos temas aí que a gente traz, que a Jane Austen trazia, né? Ela mesma, sempre trazendo a mulher como personagem, né? Como ponto principal, né? Então, nós temos aí ela como sendo, né, uma das maiores influentes e honradas novelistas da literatura inglesa, tá bom? Gente, hoje em dia, para vocês terem uma ideia sobre a Jane Austen, tem até a casa dela ainda lá, preservada, né, com todos os objetos, o quarto, a escrivaninha onde ela costumava escrever. Então, a gente ainda tem muita coisa da Jane Austen aí preservada lá na Inglaterra. Em seguida, após a Jane Austen, nós temos o Charles Dickens. O Charles Dickens também era um novelista inglês, né? Ele era conhecido como The Greatest of All, então o maior de todos, tá? E aí alguns dos trabalhos dele são The Pickwick Papers, Oliver Twist, A Christmas Carol, David Copperfield, né? São eles os mais populares dele. Bom, o que eu posso falar aqui para vocês? Oliver Twist tem uma adaptação cinematográfica, uma história bem interessante, tá? E A Christmas Carol é um conto de Natal. Então, tem uma adaptação, é inspiração às vezes ali para muitas coisas, para muitas histórias natalinas, e é bem interessante. Ele descreve
a vida, né, na Inglaterra vitoriana, ou seja, ali na época da Rainha Vitória. Né? A gente precisa lembrar que nessa época, pessoal, a Inglaterra, a Rainha Vitória, ela ditou, né, muitas coisas no sentido de moda, né, de arquitetura. Então tudo, né, se nós vemos hoje, se você perguntar de um arquiteto, o estilo vitoriano, porque era um estilo de arquitetura, né? Existia o estilo vitoriano, existia o estilo gregoriano, então assim, que eram justamente ali pessoas da Inglaterra, né? Pessoas influentes na Inglaterra. E a Rainha Vitória, ela sempre trouxe ali também uma certa ditando certas situações no mundo, né? Porque muito do que ela fez veio para outras partes do mundo também. E aí o Charles Dickens representa muito bem isso. Bom, então eu falei aqui com vocês, né? De 3 autores, 2, foquei mais em 2, né? Porque eu já tinha falado do menino, do William Shakespeare, então foquei aqui um pouco mais no Charles Dickens e na Jane Austen, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho de Famous American Writers. Então ali eu falei um pouquinho dos ingleses, dos britânicos, e agora nós vamos falar um pouquinho dos americanos, tudo bem? Então o que nós temos aí de Famous American Writers? Então nós temos o Edgar Allan Poe, que é um dos maiores também escritores da língua inglesa, tá? E aí quando nós falamos de Edgar Allan Poe, pessoal, tá? A gente precisa, é um autor muito interessante da língua, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais aí sobre ele. Então eu já começo falando para vocês sobre o Poe, né? O background dele. E é muito importante a gente entender como foi a vida dele para quando a gente for ler algum texto do Poe. Então, ele nasceu em 1809 e viveu até 1849. Então, ele teve ali 40 anos de vida, tá? Ele perde a mãe enquanto criança, né? Enquanto ele é adolescente. E o pai o abandona. Então, opa, já temos 2 informações aí importantes, tá? Então, guarda essas informações aí. Depois disso, né? Ele foi criado pela avó. E aí, quando a avó morre, né? Ele casa com uma prima de 13 anos, tá? Em 1835. O nome dela era Virgínia. Em 1847, a Virgínia morre. E 2 anos depois ele morre, né? Ele era, pessoal, extremamente apaixonado por ela, né? Ele era encantado pela Virgínia, tá? Ele tinha ali em torno de 26 para 27 anos quando ele casou com ela. Ela tinha 13, então ele era 13 anos mais velho que ela, mas assim, ele era encantado por ela, né? E aí também tem uma certa influência, né? A Virgínia também vai ter uma certa influência na escrita dele, tá? Ele morre em 1849. Até hoje tem ali uma certa... Não se sabe se ele foi assassinado. Eu já li relatos de que ele foi assassinado, de que ele foi encontrado morto lá no meio do deserto, né? Num lugar afastado lá. Então, assim, é meio... como foi que ele morreu? A gente não tem tanta certeza assim, né? Então, o writing style do Poe, né? O estilo de escrita dele, qual era? Ele consistia na escrita gótica, né? Então, no estilo gótico, era sempre algo muito profundo e intenso, né? E ele sempre falava de sonho e pesadelo. Então, ele explorava muito esses 2 pontos, o ponto do sonho e o ponto do pesadelo, né? E aí, o que acontece? Isso é interessante. Lembra que eu falei para vocês agorinha que o Poe, o passado dele era importante pra gente? Por que o passado dele foi importante pra gente? Seria importante justamente porque a influência que o passado dele vai trazer nas histórias, né? Lembra, a mãe morre quando ele é novo, logo quando ele é criança. O pai abandona, ele é criado pela avó, né? Casa com a prima logo depois que a avó morre, né? Com a prima de 13 anos. E em seguida, além disso, né? Além disso tudo, a Virgínia morre. Então, tudo isso influenciou a escrita dele, né? Nas histórias dele, o passado, ele é obscuro. Ele sempre tem as pessoas têm um passado obscuro, né? E é um passado que ele vai oprimir, ele persegue, né, os heróis e as heroínas ali do Poe, né? Então, os personagens principais geralmente são oprimidos pelo seu passado,
né? Então, o Poe, gente, ele era um autor, tá? Ele era um autor que ele não costumava escrever livros, tá? Ele sempre foi escritor de contos, então os textos dele eram curtos, eram short stories, né? E aí ele fez livros sim, como por exemplo nós temos Os Assassinatos da Rua Morgue, mas eram livros de contos, então cada capítulo seria um conto, seria uma série de assassinatos que foi escrito ali e criados, né? E foi criado esse conto, esse livro, né? Com vários contos. Tudo bem? Então, estou falando aqui um pouquinho do Edgar Allan Poe, né? E aí, outras obras importantes dele. Então, ele teve obras com short stories e obras com poesias. A gente vai ver daqui a pouco. Os personagens dele, né? Sempre eram cobertos ali com alguma maldade. Então, eles eram bons, mas eles tinham algum lado ali mal, algum lado negativo, né? E eram obcecados, tá? Com o lado irracional da mente. Então, com aquela parte mais impulsiva, com aquela parte onde não se pensa. Tá? Então, os trabalhos famosos aí que ele teve, né? The Pit and the Pendulum, The Fall of the House of Usher, Telltale Heart, é muito interessante esse conto, né? The Cask of Amontillado, The Mask of the Red Death. Então, são algumas dos principais short stories, dos short stories aí mais famosos que existiam dele. Tá? Eles eram, gente, originalmente publicados nos jornais, né? E aí depois ali foi criado o livro e tudo mais. E os poemas que ele tem, The Raven e Lenore, né? The Raven é o corvo, tá, gente? E o corvo foi nada mais, nada menos que traduzido para o português do Brasil por Machado de Assis e para o português de Portugal por Fernando Pessoa, né? Então aí para vocês verem como era a importância do Edgar Allan Poe, tá, na história. Então, a tradução, uma das traduções mais famosas, claro, é a do Machado de Assis, e aí a gente pode entender aí, né, a grandeza do Edgar Allan Poe para a literatura de língua inglesa. Tudo bem? Então, ele era ali das antigas, né, nós falamos de um escritor das antigas, tudo bem? Agora, né, ali dos anos 1800 e tudo mais. Agora, nós iremos falar de um outro autor, tá? De uma autora, na verdade, né? Que aí tem toda uma outra história envolvida com ela, né? Então eu vou falar um pouco mais desse livro, The Color Purple, tá? Que é justamente a atividade que vai estar lá na página 16, quando a gente for fazer, tá? Então, um pequeno contexto histórico antes da gente começar a falar, tá? A Alice Walker é uma atriz que ela é negra, uma escritora que ela é negra, tá? Professor, qual é a importância disso? Why is it important? Porque nós estamos falando dos Estados Unidos, tá bom? E aí a gente tem que lembrar de tudo que aconteceu ali nos Estados Unidos com os negros. Perseguição, segregação racial e tudo mais. Então, a gente precisa desse pano de fundo para entender o que vai ser trabalhado aí nesse livro, tá bom? E eu tô trazendo isso tudo para vocês, mas vocês têm que perceber, né, apesar de na página 16 a gente ter um trechozinho pequeno, eu quis trazer para vocês um pouco mais também sobre a Alice Walker, porque para que a gente possa entender algumas outras situações, tá bom? Então, quem foi a Alice Walker? Na verdade, quem é? Né? Ela nasceu em Eatonton, na Geórgia. Então, primeira informação importante, ela é negra e nasceu na Geórgia, né? O que acontece? Gente, a Geórgia, né, culturalmente, ela é um estado do sul dos Estados Unidos. E aí tem toda uma questão histórica que em um momento vocês vão assistir na aula de história falando sobre isso. Né? Ela costuma escrever ficção, poesia e ensaios. Ela ainda escreve, tá? Quando ela tinha 8 anos, ela recebeu um tiro, né, no olho esquerdo, no olho dela, né, pelo irmão. E essa injúria, né, esse problema causou, né, por causa desse tiro, causou um problema ali com questão de foco na leitura e na escrita, né? Mas mesmo assim ela conseguiu, ela foi para a faculdade, né? E aí ela se torna uma ativista dos direitos civis, do movimento dos direitos civis, tá? Lembra, a gente está falando de uma pessoa, uma mulher que nasceu em 1944, tá?
Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, tá? Uma mulher negra que nasceu em 1944 nos Estados Unidos, né? Então, isso vai ser muito retratado nas obras dela. Aí a gente vai já chegar nessa parte aqui no livro. The Color Purple, né? Ele foi publicado em 82, tá? E ele acontece em 1930 na Virgínia rural, né? Então nós estamos falando ali da Virgínia, né? Dali de uma época em que da Geórgia, né? Em que a Geórgia era rural, na parte rural da Geórgia, tá? Do estado da Geórgia. Ele ganhou o Pulitzer, o prêmio Pulitzer, tá? Ela foi revolucionária porque ela foi a primeira mulher afro-americana, né, a ganhar o Pulitzer por ficção. Pulitzer é um dos prêmios mais altos da literatura que a gente tem aí no mundo, tá? E o que o Color Purple fala? É a história de uma jovem afro-americana, né, a Cilly, tá? E aí a luta dela ali por empoderamento, né, num mundo que era marcado pelo sexismo, pelo racismo e pelo patriarcado, tá? E aí, o que nós temos aí considerar, né? O que a gente pode considerar aí dessa questão toda? Nós estamos falando, novamente, de uma época em que os negros eram segregados e dentro, né, dessa questão, ela ainda era mais segregada. Dentro de um estado, né, que é visto, pessoal, como um dos estados mais segregadores, né, dos Estados Unidos aí à época, tá? Então, né, e outra coisa importante é que esse livro ele é epistolar, ou seja, ele acontece em 3 partes em cartas. As cartas que a Cilly manda para a irmã, as cartas que a irmã da Cilly retorna para Cilly e as cartas em que a Cilly conversa com Deus, tá? Então, trazendo um pouco esse contexto aqui, pessoal, a gente precisa entender uma coisa. A Cilly, ela não tinha muitos estudos, tá? Então, isso reflete na forma como ela fala. Isso reflete, inclusive, na concordância, né? Dentre outras questões aí que nós temos, tá? Então, o acesso à educação já era difícil, para ela foi um pouco mais difícil ainda, né? Tô falando um pouco da história. Esse livro tem uma adaptação cinematográfica, tá? Eu não lembro agora o ano, né? Mas ele é um livro, ele é um filme, né? Que ele tem uma classificação indicativa alta, parece, eu não lembro, mas ele existe a adaptação cinematográfica dele, eu sei, né? Os temas que a gente fala aí são violência doméstica, né? Racismo e sexismo, amizade feminina, né? Amizade ali platônica, tá? E aí são alguns dos temas que nós temos no The Color Purple, tá? Então agora vou falar um pouquinho com vocês das atividades que vocês farão na página 15 e na página 16. Pronto, pessoal. Então, agora nós estamos aqui com o livro, né? Na página 15, page 15, ok? E na page 15 we have 3 activities. 15, 16 and 17. Ok? So, what do we have to do? O que a gente precisa fazer nessa 15, 16 e 17? Então, na 15, nós vamos ouvir um podcast, ok? E aí, nesse podcast, ele vai falar de alguns desses tópicos que tem aí, tá? Ele fala sobre 3, beleza? Então, quais são os tópicos aí que nós podemos ouvir? Longest novel, ou seja, a novela, o romance mais longo que a gente pode encontrar. Best-selling novel, então aquela novela, aquele romance, né? Aquele livro capitular que é o best-seller, ou seja, famosamente aí vendido pelo mundo, tá? Também outro tema que vai ser falado aí, pode ser falado, é Most Popular Movie Based on a Book. Então vai falar de um livro, né? De um filme, perdão, que é baseado no livro e é um dos mais populares, tá? Most popular. Lembra? Isso tudo aqui é superlativo, ou seja, é aquela comparação do grupo, né? Então, dentro do grupo, aquele que se sobressai. Saddest novel, então a novela mais triste de todas. Funniest writer, ou seja, o escritor mais alegre, tá?
mais divertido, e longest movie, né? Então o filme mais longo que nós temos aí. Tudo bem? Bom, a questão 16, né, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Já que vocês estão online, né, a gente não vai conseguir fazer essa interação, então o que vocês vão fazer? The saddest movie ever. The best movie based on a book. E the most popular writer in Portuguese language. Então eu quero que na opinião de vocês me digam, né? Qual é o filme mais triste que vocês já assistiram? Aquele que, meu Deus, eu fico muito triste quando eu assisto, né? Choro às vezes. The best movie based on a book. Então, qual dos filmes que vocês assistiram baseados em um livro, né? Vocês aí já gostam mais? Vocês são... esse aqui pra mim é o melhor. Por exemplo, alguns exemplos que a gente tem. Saga Harry Potter, Percy Jackson, né? São adaptações aí de livros que viraram filmes, tá? Então, dentre outros, tem muitos, né? Who's the most popular writer in the Portuguese language? Então, na opinião de vocês, quem seria aí o escritor mais famoso, mais popular que nós encontramos, né? Me digam aí. Quero que vocês coloquem aqui your answer. Então, escreve para mim, né, como vocês acham que seria, né? Basta copiar colocar a resposta de vocês, ou the saddest movie ever is, né? Yes. Aí você completa. Então, vou dar meu exemplo. For me, the saddest movie ever is Harry Potter and Deathly Hallows Part 2. Então, por exemplo, para mim seria esse o filme mais triste. Um exemplo, tá? Na questão 17, né? Então, choose one of the writers that are in the illustrations on the opening pages of this chapter and research about their life. Then write a short biography about the author you've chosen. Remember to use the past tense too. Então a gente usou simple past aqui, então é interessante colocar, tá? Using the following ideas to help you. Então, ó, the author's name. Então lá nas páginas de abertura, nas páginas de introdução, tem um monte de livros, né? Pega um daqueles autores, né? E procura o nome, date and place of birth and death. Então, onde ele nasceu, né? Data e local onde ele nasceu e onde morreu. Number of books published. Então pode ter uma média aí. Quantos livros vocês acham que eles publicaram? E as novelas mais famosas, os livros mais famosos, né? E remarkable facts and characteristics and extra information. Então tudo isso basta vocês anotarem em tópicos para mim, tá? Então é uma situação em que seria legal vocês fazerem, né? Procurar um daqueles autores lá que a gente tem e falar sobre eles. Eu já falei com vocês do James Joyce, já falei com vocês do William Shakespeare e já falei com vocês da Alice Walker. Então vocês podem escolher outros também, né? E trazer essas informações pra gente, tá bom? Continuando aqui, na página 16, nós temos Literature as a Means of Expression, tá? Então, tem essas perguntinhas aí, ó. Identity is a set of personal characteristics that defines a person as a member of a certain group. Tá? Então, isso é a sensação de identidade, né? Quando a gente se identifica ali com alguém, com algum personagem de um livro. Então, geralmente aí o pessoal que gosta, né, de ler, que tem o hábito de ler, tem esse costume, né, de se identificar aí com algumas situações do livro, tá bom? Então, primeira pergunta. Have you ever read a book and identified yourself with the way characters speak and act? Então, se vocês já se ligaram aí, né, quando leram algum livro, né, se vocês se identificaram com a forma como aquele personagem age e tudo mais. How is language connected to our identity? Então, como é que o idioma, como é que a língua, como é que a forma como a gente fala se conecta com a nossa identidade? Isso tem muita relação com o que a gente vai ver já já. Can literature operate as a means of expression of a group? Então, a literatura, vocês acham que ela pode, né, se expressar aí ela pode operar como meio de expressão de um grupo? Então, por exemplo, eu sou amazonense. Então, vocês acham que a literatura amazonense vai ter alguma relação? A gente vai ter alguma característica do Amazonas
né, as formas de se expressar aqui do Amazonas nos textos, né? Can language variation appear in literature in a way to reassure identities? Então eu posso ter as variações linguísticas. Se eu sou amazonense, né, colocar lá um maninho no texto, eu posso ter isso, né? Se eu sou lá do Recife, de onde eu realmente sou, né, eu posso colocar um oxi, por exemplo. Então eu posso ter essas expressões, essas marcas, né, para reafirmar a minha identidade. Isso tudo aqui nós vamos ver justamente, ó, na atividade 19, onde a gente fala, né, da Silly, aquela lá do The Color Purple que eu falei para vocês, tá? Então, the following excerpt analyzes how language is used to build up the character Silly in this novel, The Color Purple, by Alice Walker. Read the excerpt and select the option that best completes each item. The main character in the novel, The Color Purple, okay, as a young girl, Silly endures the constant abuse she is subjected to by making herself silent. Então, é uma das situações aí que a gente tem. A Silly, ela era sempre silenciada, tá? Então, ao longo da história, ela não tinha voz, né? Ela era sempre vista como inferior e tudo mais, tá? Então, aqui nós temos um trechozinho, né? Que fala justamente, ó, Silly's Message to God. Então, lembra que eu falei para vocês? Ele acontece em 3 tipos de carta. Uma da Silly para a irmã, a da irmã para a Silly é a segunda parte. E a terceira e última parte é a conversa da Silly com Deus. Tá? Então, tem isso aí, né? E aí, tá? Então, o Silly's speech is mostly defined by the use of standard English. Então, vocês acham aí, pelo que vocês já conhecem, né? Tem até aí um pouquinho no texto falando sobre isso. Ela vai falar mais o inglês padrão ou non-standard English? Ou ela fala o inglês não padrão? Tá bom? Letra B. The author's language choice aims at showing Silly's cultural background and age. Né? Então ele vai querer mostrar justamente o background, né? o que ela trouxe, a carga dela cultural e a idade, ou o state of mind, né? Ou então como é a mente ali dela, tá bom? The sentence, my heart says she mine, is an example of non-standard English, which would be one possible version in standard English. Então a gente tem aí já, ó, uma frase, tá? Que foi escrita, foi falada pela Silly, né? Que a gente já sabe que não está no non-standard English, né? Então como seria essa frase na forma correta? Como é que ela seria na forma padrão, na norma culta da língua inglesa? My heart says she's mine, ou my heart says she mine. Ele até fala aqui, ó, no texto, né? Vocês vão encontrar um pouquinho essa informação. Então, tenta fazer. Se tiver alguma dúvida, manda para mim, que aí a gente bate um papinho, tá bom? Bom, gente. Bom, pessoal, então, dito isso, tá? Nós vimos aí um pouquinho mais, né, do The World of Literature, ok? Com isso, nós estamos terminando a unidade 4, né? Aula que a gente vai falar um pouco ainda sobre Study Time, que são as questões que nós temos aí, né, das páginas 18 e 19. Na próxima aula a gente vai falar disso, tá? A gente vai bater um papel sobre essas atividades. E, bom, queria muito agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês na aula de hoje. Né? Nós falamos aí, a gente encerrou já essa parte da literatura inglesa, do mundo da literatura, tá? Vocês podem perceber, tá? Só para terminar aqui, que a literatura inglesa, ela tem até, de língua inglesa, ela tem até uma certa relação com a literatura brasileira, tá? Então ali elas conversam muito, né? Algo que nós percebemos muito é que a literatura inglesa, em alguns momentos, inspirou autores brasileiros e autores brasileiros também inspiraram autores de língua inglesa. Então nós temos muito dessas influências, né? Vocês vão ver também, por exemplo, os sonetos shakespearianos, que foi um formato de escrita poética que o Shakespeare criou, né? Ele inspirou também autores brasileiros. Então, olha como aí a gente tem
a essa interface, tá? Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje na aula. Muito obrigado e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!